Olá, nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história pessoal em relação à bebida alcoólica, por que é que eu parei de beber e por que é que eu trabalho isso em consultório com os meus clientes. Esse vídeo vai ser um vídeo que não tem roteiro, e acho importante que ele seja um pouco mais fluido, já que é uma história pessoal. Enfim, e pode ser que ele te ajude a entender alguns desconfortos que você tem com a bebida alcoólica, ou talvez você também decida parar, ou pelo menos experimentar por um tempo, ou pode ser que você nunca tenha bebido, isso nunca foi uma questão para você, mas você chegou aqui curioso, curiosa, ou pode ser que você nunca vá parar. Enfim, essa não estou fazendo esse vídeo pensando, ai, quem sabe alguém vai parar também. Não é sobre isso, mas para falar como que no Brasil, que é a realidade que eu vivo, o que se fala e o que se faz em relação à bebida alcoólica é algo muito bagunçado para entender quando uma pessoa tem uma dependência e quando isso está causando sofrimento para ela mesma e para as pessoas do entorno. Ok? Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos e adolescentes sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Então, primeira coisa é que a bebida alcoólica para mim sempre foi uma coisa muito familiar. Eu fui criada por duas famílias, então eu tive um primeiro momento que entre 1 ano e meio até quase 7 anos eu fui criada por uma família que sim, é da minha árvore genealógica, mas não eram os meus pais biológicos. Então, nesse ambiente, sim, eu tive contato com a bebida, uma das pessoas dessa casa bebia, inclusive bastante, e inclusive bebia e dirigia embriagado, mas isso nunca foi exatamente um comentário. E aí, quando tem esse segundo momento, eu com quase 7 anos, vou morar com a minha família biológica. E aí eu começo a ter muito mais contato com a bebida alcoólica, né? Uma das pessoas não consumia muito bebida alcoólica, inclusive também dirigia embriagado, e aconteceram vários acidentes, inclusive eu estava no carro, porque essa pessoa dirigia constantemente embriagada. Então, os finais de semana era um lugar já sabido de que essa pessoa estaria embriagada. Então, eu cresço nesse ambiente e sou apresentada, eu não lembro mais qual foi a idade exata que eu bebi pela primeira vez, que me deram bebida, mas eu lembro de um primeiro porre, que foi aos 11 anos de idade, e quem estava comigo é uma pessoa de laço consanguíneo, e eu não vou expor as pessoas, não vou falar nome, não vou falar nem a relação que tínhamos. E era um ambiente assim de mulheres, onde era muito engraçado que eu estivesse bebendo, porque me parece assim que hoje, quando eu tento voltar um pouco dessa memória, como aos 11 anos de idade eu já tinha menstruado e eu tinha características corporais e tinha até um comportamento de mini adulta, um comportamento típico de sobreviventes de famílias disfuncionais, né, essa coisa do pseudo-adulto, eu também tinha essas características. Então, tinha todo um lugar ali, para mim, possivelmente, de pertencimento, então, para parecer uma mulher adulta, e essa pessoa que me levou foi uma pessoa que eu admirei por algum tempo na minha vida, foi alguém que foi importante em termos de referencial. Né? Então, eu copiei roupas, eu copiei comportamentos,
várias coisas, e aí teve essa história de eu ser embebedada com 11 anos de idade. 11 anos de idade, lembrando, é uma criança, e era muito engraçado isso. Todo mundo achava muita graça, eu senti muito mal, foi uma coisa... Não foi gostosa, não foi uma coisa que eu falo, ai, que legal, quero isso de novo. Não é isso que eu me lembro, certo? E também lembro que quando cheguei em casa, os adultos, né? Eu só estava com adultos, não havia crianças na casa, eu não tenho irmãos mais jovens que eu, todos são mais velhos e com uma diferença de mais de uma década. Teve uma coisa de que aquilo foi engraçadinho, não foi uma coisa tipo, que absurdo, onde já se viu. Não, foi engraçadinho aquilo, e possivelmente eu contei isso com muito orgulho. Olha, estive, né, com aquelas mulheres adultas, faço parte agora, né, sou adulta também, já sei beber. Enfim, e o que aconteceu depois disso, eu não tinha amigas que bebiam, até porque a família delas proporcionava para elas possivelmente muito mais proteção e segurança do que eu recebi, então já era entendido que essa idade não pode beber, né? Existe uma maioridade para beber bebida alcoólica, e elas respeitavam por questões religiosas e por questões de proteger mesmo uma criança, uma adolescente. E isso me protegeu muito por tabela, porque como elas eram as pessoas com quem eu estudava, eu saía e estava junto, então não era um ambiente onde eu ia encontrar bebida. Então eu não desenvolvi isso, acredito hoje, muito em função dessas amizades, certo? E tinha uma relação de desconforto, porque estava convivendo com uma pessoa que, pelo menos, que eu convivi por 9 anos, onde essa pessoa estava constantemente embriagada. E, às vezes, que eu via mais essa pessoa, que ela estava em casa, era nos finais de semana, então, eu convivia muito mais com isso, e era um lugar de desconforto, porque era alguém que gritava, era alguém muito agressivo na fala, na interação. Então, eu tinha essa relação ruim com a bebida, né? De saber que aquela pessoa embriagada era um problema em termos de direção, de sofrer acidente, de em casa ser uma pessoa agressiva, violenta. E eu tive contato com outras pessoas da família que eram pessoas que usavam outras drogas. Então, isso, para mim, já era uma questão de desconforto, de tristeza, de sofrimento. Eu não queria aquilo para mim. E aí, tive um namoradinho, aos 13 anos, talvez, e, adivinha? Alcoólico, né? Alcoólico, ciumento, e era muito status dizer o quanto conseguia beber, e lá. E para mim tinha um desconforto, mas o típico comportamento de uma pré-adolescente, sobrevivente de família disfuncional, que isso me é familiar. Teve incômodos, mas não exatamente a ponto de, obviamente, né, tipo, olhar para isso e falar, mano, não vou me relacionar com uma pessoa numa situação dessa. Claro que não. E aí eu vou sempre pontuando aqui as características de sobreviventes de famílias disfuncionais e essa questão neurobiológica mesmo, que é aquilo que a criança cresce familiarizada entra para o cardápio dela do que o cérebro reconhece como familiar e não familiar. E o cérebro tende a escolher o que é familiar. O que não é familiar causa muito desconforto para o corpo. E o corpo não quer desconforto. Então, a naturalidade de
se crescer num lar com pessoas que, por exemplo, consomem bebida alcoólica e essa pessoa depois vai se relacionar com alguém que faz uso, é isso mesmo. É só repetindo o que eu cresci vendo, sentindo e inclusive passando pela experiência. Então, nada errado com isso. Só que não, né? Porque daí, claro, que eu tive uma experiência inicial ali onde eu começo já a conviver com violência, agressividade, uma pessoa que se alterava quando fazia uso da bebida. E eu, como uma boa sobrevivente de família disfuncional, ingênua, achando que se eu ficasse perto, junto, e se eu amasse bastante, esta pessoa ia melhorar, transformar. Resumo da ópera, eu paro de sair, né? Então, estar com essa pessoa era sempre estar em casa, em local seguro, para não ter acesso à bebida e não correr o risco de ver essa pessoa dando vexame, fazendo barraco, né? Bem, e aí saio dessa situação, não me lembro de ter tido contato com bebida alcoólica exatamente por ter essas amizades que é quem eu tinha mais contato, então não tinha essa questão, o que tinha era casa e esse namoradinho. Beleza, esse relacionamento acaba, começa outro e adivinha? Agora com outra pessoa que bebe também, claro. E aí, só que com outro componente. Um componente onde a bebida, como era uma pessoa de temperamento e comportamento que era diferente do anterior, em comparação a ciúmes, agressividade, era uma pessoa que parecia calma, que falava baixo, e que, quando a gente se encontrava, a bebida entrava como um lugar de uma certa sofisticação, porque daí era vinho, e tinha uma coisa, todo de um clima romântico, disso, né, que se tem sobre amor romântico, tals. As armadilhas vão mudando, né, elas vão ficando sofisticadas. E aí, lindo, né? Tomávamos vinho tinto, e aí começamos a aprender sobre como é um bom vinho, lá. E a real é que eu, primeiro, não conseguia chegar na segunda taça, porque eu já tinha muito sono, e um fenômeno acontecia comigo, era de madrugada, a sensação que eu tinha é que eu tinha fogo dentro do meu corpo. E eu não tinha, por exemplo, vômito, foi raros as vezes que isso aconteceu, mas eu tinha um mal-estar que eu não conseguia dormir, porque eu sentia como se tivesse fogo dentro do meu corpo, assim, queimava, era desesperador, era como se fosse no corpo inteiro, era como se eu tivesse uma febre, como se eu estivesse num incêndio, apesar de eu nunca ter tido essa experiência de incêndio na minha vida, na minha pele, mas é como se fosse uma coisa assim, era horrível. Mas, né, uma boa sobrevivente de família disfuncional, agradadora, com aquela pessoa tão legal, e era tão bacana tomar vinho, tão romântico. Vamos fazer isso, não é mesmo? Este foi um relacionamento com muitas idas e vindas, mas que foi muito longo. E aí, o que aconteceu foi que eu começo, conforme o tempo vai passando, a conhecer essa pessoa alterada, em virtude da bebida. Então, quando eu conheço a família, quando eu vejo essa pessoa em festas, quando saímos, eu já jovem adulta, com os grupos de amigos, e para onde íamos? Claro, para o bar. Inclusive, eu morava na capital, que tem mais bares por metro quadrado. E o que fazíamos? Bebíamos, né? E, nesse momento, eu começo a fazer e aí eu conheço
experimento a cerveja. Foi possivelmente, acho que foi a primeira vez. Eu devia estar com 16, 17. Acho horrível, um negócio amargo, acho horroroso, mas para beber junto, para socializar e ser aceita, porque, afinal de contas, um sobrevivente de família disfuncional, um comportamento muito comum é a inadequação, é o desconforto de não ser igual aos outros, onde já se viu, tem que ser igual, e aí eu fui aprendendo a tolerar aquele sabor horrível e também fui fazendo um controle, que hoje eu falo essas coisas aqui, mas antes eu não sabia de absolutamente nada disso. Então, eu começo a beber para beber junto com essa pessoa e ela não ficar tão embriagada. Porque adivinha o quê? Íamos e voltávamos com esta pessoa dirigindo como embriagada, né? E eu ficava tranquila? Não ficava tranquila, ficava desesperada, pedia pelo amor de Deus que não fizesse isso e lá, e anos, décadas se passaram com essa situação acontecendo e essa situação cada vez pior. E aí eu vou me dando conta de que, de fato, essa pessoa bebe demais, fica muito alterada, isso era muito estressante para mim, eu ficava muito mal. Eu continuava não conseguindo beber, sentindo muito sono, ou tendo esses calores na madrugada. Isso acontecia mais quando eu tomava vinho, especialmente o vinho tinto. E, enfim, foi uma grande confusão, mas o tempo foi passando e começou a ter uma certa naturalidade essa história do álcool. Por um lado, eu tinha muito desconforto, mas, por outro, eu tinha mecanismos, né? Ah, mas se só beber a gente, porque daí também começou a acontecer isso, que hoje, conhecendo, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, outras irmandades, não a irmandade em si, eu não conheço Alcoólicos Anônimos, mas pessoas que frequentam, eu conheço, e sei dessa fala, né? Que um dos mecanismos que a pessoa que se relaciona com um dependente de álcool é começar a não querer mais sair em grupo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu não fazia ideia que era por isso. Hoje eu sei disso. Mas antes eu não fazia ideia. Mas, de fato, eu fui arranjando um jeito para que não tivesse mais essas saídas, porque era muita bebida, muita alteração. E eu passei por uma experiência da pessoa ter amnésia alcoólica. A pessoa não lembrava assim onde ela colocou o carro. E um monte de outras coisas aconteciam depois de ter guardado o carro. Então, eu pensava, bem, se essa pessoa não lembra disso, ela não, imagina, né? Não lembra de mais nada. E a real é que eu comecei a não querer mais que a gente estivesse em grupos para ver se isso adiantava. Adiantava? Adiantou na sua casa? Claro que não adiantou na minha, é óbvio, porque não é assim. A pessoa que é dependente, ela vai dar os pulos dela. Não tem jeito. Enfim, muitas coisas aconteceram em relação a isso, mas, de alguma forma, eu continuava nesse processo da bebida. Eu tinha esse desconforto, mas isso continuava. Eu continuava e achava que tudo bem encontrar com algumas amigas, alguns amigos e ter um lugar de celebração, né? A coisa do vinho ainda estava nesse lugar da sofisticação e eu entendia alguma coisa, lá. Em casa, eu morando só comigo, também tinha essa coisa de toda vez que ia jantar, ou algumas vezes na semana, beber uma taça de vinho, e achando que estava arrasando, abafando. Tinha os processos de sentir mal, mas não tanto como foi no início. Enfim, sempre ali presente. A bebida sempre presente, até que eu vou fazer a minha formação como terapeuta sem saber que isso ia acontecer. Porque eu fui, quem já conhece um pouco da minha história sabe que eu fui para um retiro de um trabalho terapêutico, de uma técnica chamada Renascimento, que era um processo para mim.
podia ir pessoas para fazer formação e pessoas para fazer um trabalho pessoal. Foi o meu caso, mas conhecendo, eu decido fazer a formação e a partir dali, que foi 2015, eu começo a formação, as formações, né, que eu fiz e começo a atuar. Bem, mas a bebida continuava, de alguma forma, e não tinha um pensamento, não quero mais. Eu lembro que uma das minhas formações, e esse ano, o ano de entre 2014, a partir de 2014, eu começo a frequentar uns retiros, algumas vivências, que uma das recomendações era não podia beber antes, sei lá, uma semana antes, e lá não tinha acesso à bebida alcoólica. Então, de alguma forma, frequentar esses lugares também me protegeu deste contato. Quando eu começo as minhas formações, uma delas em específico, a professora era muito contundente, muito categórica sobre não é para beber nada, qualquer quantidade configura algo que vai fazer mal para você, para o seu processo, para atender seus clientes. Eu achava um exagero. Me chamou a atenção, mas eu pensava, nossa, não é tanto assim, né? Enfim, nada como o tempo, né? Passou, de fato, eu tive uma diminuição grande, ainda que eu não tivesse o hábito de beber e de sair para beber, mas aquilo que ainda era pouco reduziu drasticamente e eu começo a experimentar isso e não sei nomear se senti alguma diferença que eu pudesse associar. De fato, eu não tinha conhecimento sobre isso. Aquela fala dela me impactou e como eu estava fazendo uma formação que pela primeira vez era um contato de muitas primeiras vezes sobre essa formação como terapeuta, sobre as técnicas que eu tomei contato, eu estava entrando numa vida nova, assim, muito nova para mim. Então, eu quis experimentar esse lugar de realmente não beber, né? Já que isso poderia prejudicar a minha atuação como terapeuta, o meu contato com os meus clientes, eu resolvo experimentar. Até que a formação foi uma formação longa, e aí eu conversei com uma pessoa uma vez que já estava ali há muito tempo, fazia parte da organização do evento, dessa formação, e eu perguntei qual que era o ponto de vista dela sobre, porque eram duas coisas que eram sugeridas, né? Não comer carne e não fazer uso de bebida alcoólica, e essa pessoa disse para mim, eu não sou radical, se eu tenho vontade eu faço, não. Isso, em algum lugar, me ajudou para ter uma flexibilidade, muito mais em relação à história com a carne do que exatamente com a bebida alcoólica, mas beleza. O tempo passou e cada vez foi diminuindo o meu contato com a bebida alcoólica porque eu fui tendo desligamentos emocionais com todas as pessoas que bebiam. Eu não fiz o desligamento pensando sobre a bebida alcoólica, mas é porque era um combo, né, de outras questões que me afetavam e eu não queria mais para a minha vida. Mas fato é que quando eu finalizo as formações como terapeuta, começo a atuar como profissional e ainda mudo de cidade e estado, eu me dou conta que, de repente, eu tenho amizade com pessoas que não fazem uso de bebida alcoólica, que não fumam, que não usam drogas. E eu começo a pensar, nossa, que interessante, né? Mudou mesmo o meu ciclo de amizades. Assim, a minha mudança fez uma mudança muito mais radical do que eu poderia imaginar. E aí veio esse lugar, mas ainda assim tem uma festa, uma coisa super intimista, um jantar, e um vinho para celebrar. Bebia. Uma coisinha ali, bebia. Não comprava mais em casa,
Mas ainda tinha esse lugar de, tá, um pouquinho, nenhum problema. Bem, e aí pula para 2023, ontem. Em 2023, eu assisto uma entrevista do psiquiatra Vitor Blasius, que tem um trabalho fenomenal para combate do consumo de bebida alcoólica. E eu assisti um episódio de um podcast que ele gravou com Wesley Delanogari, e conforme eu fui escutando o que ele trazia, eu levei um susto, porque assim, ele ia falando, porque ele, ele é um psiquiatra e ele trabalha com práticas baseadas em evidências. Quando ele foi falando aquilo tudo, eu pensei, que interessante, tudo que ele está falando, eu sabia dentro de mim em algum lugar, mas eu não sabia nomear. Eu sabia que tinha uma coisa muito estranha, muito errada com o uso da bebida alcoólica, com esse jeito de olhar para a bebida alcoólica, né? E aí, claro, 2023, eu já estava completando, já chegando para completar 8 anos de atuação profissional e trabalhando o resgate da criança interior. Qual é a questão, a reclamação, a maior queixa dos meus clientes quando se faz o resgate da criança interior? A bebida alcoólica entre os pais ou um deles. E como isso é um lugar de vergonha, como isso é um lugar de não querer mais fazer festas, tanto que eu tenho um vídeo, né, sobre a vergonha da família, que é essa história da bebida alcoólica, que é uma coisa muito velada, não é uma... Eu acho que é muito confuso para mim, se é porque eu comecei a tomar contato com esses conteúdos de quem defende o quanto a bebida alcoólica é um problema grave de saúde pública mundial e como que a indústria está fazendo uma grande festa sobre como naturalizar o uso de bebida alcoólica, ou se de fato tem mais gente falando sobre isso, né? Que é aquela história de viver em bolhas. Então eu fico pensando, será que eu furei uma bolha, é por isso que eu estou vendo agora isso, ou não, de fato tem mais pessoas falando sobre isso? Enfim. E aí eu percebi assim, o relato dos meus clientes num lugar de muito... Nem eles sabiam exatamente o desconforto deles em relação à bebida alcoólica. Era eu que trazia, porque uma das coisas, isso eu quase esqueci, uma das coisas que me ajudou a entender a minha relação doentia com a bebida alcoólica foi quando eu ingressei em Codependentes Anônimos em 2020. Tem um vídeo aqui contando da minha experiência em Coda. E quando eu ingressei em Coda, estava muito recente eles terem saído do presencial e ir para o online, eu vi muitas palestras que eles chamam de temáticas. E a maioria das pessoas que faziam essas temáticas eram de Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos é a primeira irmandade de 12 passos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então, eles têm uma experiência muito maior do que todas as outras irmandades, né? Então, por exemplo, Coda. Vamos pensar a diferença. Eu acho que Alcoólicos Anônimos chegou aqui na década de 40, 50, Coda chegou em 86. É mais ou menos essa a diferença, é pelo menos 30 anos, é muita coisa, né? Não é igual nos Estados Unidos, eu tenho quase certeza. Mas o que eu quero dizer com isso é que é uma galera que bateu muita cabeça, né, sobre como estruturar a irmandade, como fazer o material. Então, por exemplo, tem o livro referência de Alcoólicos Anônimos, que é o livro azul, é uma grande referência. Então, essa galera fazia temática em Coda, e uma das coisas que eles falaram lá em temática que eu fiz, opa, isso aconteceu comigo, e eu nunca tinha ligado Lé com Cré, foi
ter crescido numa família de alcoólicos me levou para esse lugar onde eu namoro, caso, me relaciono com alcoólicos. É esperado isso, não tem nenhuma surpresa sobre isso. E foi um choque para mim, assim, quando eu me dei conta disso, inclusive o que conceituava, o que caracteriza uma pessoa alcoólica. Porque eu também caí nessa falácia de que tem bebida social, beber socialmente, né? Alcoólico é a pessoa que está caída na sarjeta, que está todo lascado, todo fudido. Não. Inclusive, eu tenho estudos bastante recentes sobre o álcool, e as pessoas que, inclusive, não têm alteração física ou pouca alteração e elas conseguem beber muito, isso é uma denúncia não de que ela não é afetada pelo álcool. Olha, ela consegue dirigir, ela consegue trabalhar, ela está ótima, não alterou a voz, não tem nada alterado ali, ela está ótima. Esse é um dos sinais que essa é uma pessoa predisposta a se tornar dependente. É a pessoa que não tem alteração. Vários estudos de epigenética mostrando que se você teve avô, bisavô, tataravô, enfim, eu estou falando mas pode ser né? Pode ser avó, tataravó, bisavó alcoólica, até a 7ª geração pode ser afetado. Tem estudos muito robustos mostrando isso, né? É uma conexão com a epigenética mesmo, uma predisposição a se tornar dependente de álcool. É muito sério. E eu só fui entender essa história de que eu passei a vida inteira convivendo com alcoólicos. Em alguma medida, eu talvez tenha sido, foi ali, nas temáticas de coda feita por membros de Alcoólicos Anônimos. E aí, volta para o episódio com o Vitor Blasius, o psiquiatra, que ele vai contando as bases científicas para explicar o álcool, as questões culturais e sociais, por que a indústria do álcool é tão poderosa e tem esse alcance, e inclusive com essa etiqueta de que bebida alcoólica é sinônimo de alegria, de comemoração, pessoas felizes bebem, pessoas chiques, sofisticadas. Enfim, ele jogou a real assim de coisas que eu não fazia ideia em termos racionais de estudo, mas internamente tudo aquilo para mim fez muito sentido. E eu devo ter assistido, não sei. Agora eu não lembro mais os detalhes, assim. Agora eu já estou até em dúvida se foi mesmo 2023 ou se foi início de 24, porque eu lembro que a última vez que eu tinha usado bebida alcoólica foi numa celebração de Réveillon, no almoço, na casa de uma amiga, e eu bebi uma taça de alguma coisa lá, não lembro mais o que é. Alguns meses depois eu vi, então foi 2024. E aí eu falei, acabou. Não faço mais uso disso e começo a estudar mais profundamente sobre isso. E teve uma coisa que o Vitor Blasius falou no episódio que me tocou muito, que ele falou assim: eu tenho um compromisso ético de falar para os meus pacientes sobre o que é a bebida alcoólica no organismo, quais são as consequências, quais são os riscos. Não existe dose segura. Tem muito material robusto mostrando isso. Não existe dose segura. Quando ele falou isso me pegou num lugar que é muito sensível para mim, porque, para mim, um comportamento ético de coerência, ou seja, aquilo que eu faço, aquilo que eu estudo, que eu acredito, é o que eu levo para consultório. Então, sim, hoje, na recepção dos meus clientes,
eu pergunto se faz uso de bebida alcoólica e isso é trabalhado em terapia. É óbvio que eu não fico convencendo ninguém a parar de beber, mas eu apresento os riscos, especialmente para as mulheres. Especialmente quando a gente está falando de transição menopáusica, que pode começar aos 30 anos. Se você não faz ideia do que eu estou falando, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui, carta leitora do livro que eu estou trabalhando agora, A Nova Menopausa. E quando a gente está falando de sobreviventes de famílias disfuncionais, uma mulher pode entrar em transição menopáusica com 9 anos de antecedência. Se a expectativa é por volta de entre 35 e 45, uma sobrevivente de famílias disfuncionais, coloca aí 35 menos 9. É a janela que essa pessoa pode ter a transição menopáusica. Eu tenho uma cliente que a menopausa dela é uma sobrevivente de famílias disfuncionais, caso grave de abusos na infância, menopausa aos 32 anos de idade. Isso é previsto nos estudos, já se sabe que isso pode acontecer. E o que acontece é que, em geral, as mulheres que fazem uso de bebida alcoólica, quando elas estão em transição menopáusica, elas têm muito mais efeitos. Elas podem beber a mesma quantidade que bebiam antes, e elas vão sentir muito mal e vai causar muitos males no corpo. Então, isso para mim foi decisivo, assim, sobre não querer mais isso para a minha vida. Eu entendi que não existe essa história de dose segura. Eu entendi que o fato de eu ser mulher, o estrago da bebida alcoólica, ainda que seja uma tacinha, uma vez no mês ou a cada 15 dias, uma garrafinha long neck, não quero isso para a minha vida. Eu acredito piamente que a gente vem para ter essa experiência nesse corpo para cuidar muito bem desse aparato neurobiológico tão perfeito. Eu amo um vídeo da Jojo, que não faz mais vídeo, infelizmente, mas ela fala assim, tenta fazer uma casquinha, você machucou alguma parte na sua pele, tenta fazer uma casquinha. A gente não faz uma casquinha, a gente não faz uma cicatrização no nosso corpo fazendo com as mãos. É esse corpo que tem essa capacidade de trabalho, de interação, de perfeição e a nossa responsabilidade de cuidar. Eu acredito muito nisso. E eu acho que tem uma outra informação da bebida alcoólica que me assustou muito, que eu não fazia ideia, é que, de fato, é um veneno. Não é jeito de falar. Isso é respaldado quando a gente pensa nos estudos sobre a molécula, sobre a química. A estrutura do álcool é um tóxico, é um veneno. E os sintomas de falar arrastado, de andar com dificuldade, de ficar zonzo, é sintomas de alguém que está envenenado. Eu sei que isso pode bater aí de um jeito muito doído. Eu gosto muito como alguns autores vão falar sobre o ser humano tem muita dificuldade de ouvir algumas palavras. Incesto, dependência, adicção, porque isso toca em um lugar na gente muito profundo de pertencimento, de adequação, de suficiência. Então, a nossa primeira reação pode ser negar. Não, eu não. Não é comigo. Eu não faço isso. Eu não sou assim. Eu tenho controle sobre isso. E é uma pena, porque a bebida alcoólica, um dos efeitos dela é alterar a nossa percepção.
Porque a danadinha, quando se faz uso da bebida, uma das coisas que a gente perde é o nosso senso de julgamento. Então, se eu tomo cuidado com o que eu falo, com quem eu estou, com a bebida eu fico soltinha, eu tenho coragem que eu não tenho se eu tivesse sem a bebida. E o drama é que, com pouco tempo de uso, essa alteração ela pode permanecer sem você estar sob efeito da substância. O que eu estou falando? Eu estou falando de uma alteração no cérebro, entre outras infinitas coisas. Tem coisas muito sérias quando a gente está falando desse veneno. É um veneno. É algo tóxico para o nosso corpo. E eu acho isso tudo muito sério. E tem pessoas falando sobre isso, com experiências muito legais. Inclusive, quando tem algum vídeo sobre isso, em geral, os comentários embaixo são relatos de pessoas que pararam com a bebida alcoólica e viram os efeitos na vida, como mudou. E eu tenho visto isso em consultório, né? As pessoas que, quando eu estou atendendo e falo sobre os efeitos da bebida alcoólica, inclusive a gente faz o protocolo de abstinência, que é o protocolo de 1 mês, que, claro, vai depender de cada pessoa, mas é o mínimo de 1 mês. Se ela ficar com esse 1 mês sem beber, ela já começa a ver os efeitos sobre o sono, principalmente sobre o sono. O sono é uma coisa seríssima, porque o álcool ele tem esse pseudo-efeito relaxamento, que, na verdade, não é relaxar, é desligamento. Então, a pessoa não tem sono profundo, portanto, ela não tem consolidação de memória, isso vai aumentar o nível de irritabilidade dela, ela tem uma alteração de substâncias químicas e elétricas no cérebro muito sérias, vai ter, inclusive, efeitos aí depois de 2 dias, essa pessoa vai estar muito mais ansiosa, impulsiva. E é muito bonito ver quem topa fazer o protocolo de abstinência, o bem-estar. E dizer, olha, eu não fazia ideia que por causa dessa danada eu estava sentindo isso, isso, aquilo. Não conseguia fazer isso, isso e aquilo. E a pessoa começa a perceber que tem relação com a bebida alcoólica. Então, ai, que vídeo longo. Bem, mas eu espero que esse conteúdo, de alguma forma, te inspire a pesquisar, a estudar. Não acredite em nada do que eu falei. Vá buscar por você mesmo. Se puder, conhecer as reuniões de Alcoólicos Anônimos, mesmo que você não beba, só para você entender o nível da profundidade desse trabalho e como tem ajudado tantas pessoas. Porque, como a bebida alcoólica altera a percepção da pessoa para a vida, ela vai ter muita dificuldade de assumir que ela é dependente. Eu vou destacar aqui o documentário, que é a história do Bill, que é o cofundador de Alcoólicos Anônimos. É um documentário antigo, tá livre, disponível aqui no YouTube, e é muito bonito ver o relato das pessoas que foram beneficiadas pelo programa de Alcoólicos Anônimos, e a entrevista mais recente, não a entrevista, na verdade tem 2, tem a entrevista do Nando Reis no Provoca, onde ele conta sobre a experiência da dependência dele de álcool, e ele fez no canal dele um vídeo contando da trajetória dele como dependente de bebida alcoólica. Recomendo fortemente que você assista e saiba mais sobre isso, e pode ser que você tenha uma opção de escolher se proteger, se cuidar enquanto é tempo. Tá bem? Me conta aqui nos comentários se você faz uso de bebida alcoólica, se você já fez uso, se você parou, quais os benefícios, se você já tinha ouvido falar de Alcoólicos Anônimos, já foi em alguma reunião. Enfim, eu vou gostar bastante de conhecer quem passa por aqui. Se você é novo por aqui, nova, se inscreve no canal. Toda segunda, às 7 da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação. Quarta, ao meio-dia, um tema recorrente de consultório. E algumas vezes eu trago, como hoje, um tema pessoal, de uma experiência minha. E sextas, 18 horas, psicoeducação, que agora eu estou trabalhando o livro A Nova Menopausa.
Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. E muito obrigada. E até o próximo vídeo.